Em Se Não Fosse Você, ela aparece toda loira, toda gatinha, mas já foi uma nerd tímida em Ghostbusters Mais Além e na continuação Apocalipse de Gelo, e já foi uma megera fanática religiosa na série The Handmaid's Tale. Programa em cartaz, um oferecimento Topázio Cinemas. Olá! Se o que você procura aqui são as estreias da semana nos cinemas, é isso que você vai encontrar. Agora, se você quer um monte de estreias, então é isso que você vai encontrar. São nada menos que 5. E seja com um monte de estreias, seja com uma só, enfim, a regra é a mesma. Você tem que se inscrever aqui no nosso canal e dar o like nos nossos vídeos. Isso é bom para todo mundo. E assim você continua tendo pelo menos um vídeo por semana aqui falando sobre cinema e sobre streaming, que logo logo a gente volta a falar por aqui. Nessa semana vai funcionar assim. Esse vídeo aqui é sobre o drama romântico Se Não Fosse Você e sobre o suspense brasileiro #SalveRosa. Um outro vídeo que logo logo pinta por aqui vai ser sobre os lançamentos da cinebiografia Maurício de Souza, o filme, sobre o criador da Turma da Mônica, e dos desenhos animados Frank e os Monstros e Chainsaw Man, o filme O Arco da Reze. Esse é um anime. Certo? Bom, em Se Não Fosse Você, começando já o programa de hoje para valer, Clara é uma adolescente que perde o pai e a tia em um acidente em circunstâncias bem mal explicadas e que podem ter por trás uma traição dessas de abalar qualquer família. Como, aliás, abala a relação dela com a mãe. Ao mesmo tempo, ela se envolve com um garoto. Esse é o segundo livro da autora estadunidense Colleen Hoover que é adaptado para o cinema. E eu espero, do fundo do coração, que dessa vez ela tenha mais paz do que teve da primeira vez. Porque a primeira foi no ano passado, com É Assim que Acaba, que, ironicamente, ainda não acabou. A produção desse filme virou caso para a justiça, por conta do sério conflito da protagonista feminina, Blake Lively, com o protagonista masculino Justin Baldoni, que vem a ser também o diretor do filme. Os problemas começaram bem antes disso, ainda na pós-produção. Insatisfeita com o resultado, a Blake teria encomendado ao editor do filme uma nova versão, incluindo cenas refilmadas. Pelo menos uma delas teria sido escrita pelo marido da Blake Lively, ninguém menos que Ryan Reynolds, o astro de Deadpool, o que irritou demais o Justin Baldoni. Aliás, dizem as más línguas que a versão super legalzona do super-herói, do Deadpool, no filme Deadpool e Wolverine, conhecida como Nice Pool, seria uma tiração de onda, uma tiração de sarro do Ryan Reynolds com o Justin Baldoni. A encrenca continuou na divulgação do filme É Assim que Acaba, quando a Blake parecia muito mais preocupada em divulgar suas marcas de produtos para o cabelo e de bebidas do que em falar do filme. E mesmo quando ela falava, era sempre com muito humor, pedindo inclusive até para que as pessoas fossem ver o filme no cinema usando roupas floridas, sendo que o tema de Assim que Acaba é pesado, a violência doméstica. Enquanto isso, o Justin era removido das entrevistas de divulgação. O nível começou a subir, ou cair, dependendo do ponto de vista, quando a Blake acusou o Justin de ter contratado uma empresa para difamar o nome dela, plantando notícias falsas, negativas, e manipulando as redes sociais para ampliar comentários negativos feitos contra ela. Mas a acusação mais grave mesmo veio pouco depois: assédio sexual. Ela acusou o diretor e coprotagonista a forçar beijos que não estavam no roteiro, a mostrar vídeos impróprios para ela e acusou até de discutir com ela a vida sexual dele mesmo. O Justin Baldoni não só negou as acusações, como processou a Blake Lively pedindo indenização de nada menos que 400 milhões de dólares, além de 250 milhões de dólares do jornal The New York Times, que publicou uma reportagem que ele considerou favorável a ela nesse caso. Inclusive, a fase de depoimentos nesses processos terminou esses dias e agora o caso segue na justiça. Tá, mas e a Colleen Hoover nessa história? Ela se colocou publicamente ao lado da Blake Lively. Disse que a atriz não tem sido nada além de honesta, gentil, apoiadora e paciente desde o dia em que elas se conheceram. Agradeceu a Lively por ser exatamente o ser humano que ela é e pediu para ela nunca mudar. Uau, hein? Quem não gostaria de ouvir algo assim, Mesmo assim, a Colleen Hoover falou que ficou nervosa de fazer essa declaração,
pelo medo totalmente compreensível de ser massacrada nas redes sociais. Bom, pelo menos esse nervoso ela não deve passar no caso de Se Não Fosse Você. Aparentemente foi tudo tranquilo, especialmente no relacionamento profissional entre os protagonistas jovens, Mason Thames e McKenna Grace. Sobre ele eu falei bastante na semana passada. É um astro em ascensão, 18 anos recém-completados. E só nesse ano, esse já é o 4º filme dele. 3 são grandes lançamentos. Além de Se Não Fosse Você, tem também o live action de Como Treinar o Seu Dragão e o terror O Telefone Preto 2, que entrou na semana passada, ainda está em cartaz e foi o motivo de eu ter falado do Mason Thames aqui na semana passada. O outro filme que ele fez esse ano não passou nos cinemas brasileiros e é Acelerando para o Ano Novo, uma comédia musical sobre 3 amigos que têm uma banda e que fazem uma viagem para abrir um show do Green Day. Coincidentemente, esse filme tem no elenco também McKenna Grace, a outra estrela de Se Não Fosse Você. Ela é um pouquinho mais velha que ele, tem 19 anos, mas já soma inacreditáveis 74 créditos de atuação desde 2013, quando tinha só 6 aninhos. E já demonstra muita versatilidade, viu? É quase uma camaleoa. Em Se Não Fosse Você, ela parece toda loira, toda gatinha, mas já foi uma nerd tímida em Ghostbusters Mais Além e na continuação Apocalipse de Gelo, e já foi uma megera fanática religiosa na série The Handmaid's Tale. Todos papéis muito diferentes uns dos outros e onde ela parecia também fisicamente muito diferente. E entre os trabalhos em que a gente logo vai poder ver ela de novo, estão os terrores Five Nights at Freddy's 2 e Pânico 7, a fantasia Jogos Vorazes Amanhecer na Colheita e a animação Scooby Um Natal Mal Assombrado. Em Se Não Fosse Você, ela e o Mason Thames são dirigidos por Josh Boone, aqui em seu 4º longa-metragem. Essa filmografia ainda curta tem um corpo estranho, Os Novos Mutantes, filme da Marvel, mas não do MCU, que saiu durante a pandemia e que, até por causa disso, pouca gente prestou atenção. De resto, ele só fez romances, como Ligados pelo Amor, mas, certamente, o filme que fez ele ser escolhido para esse novo trabalho que está saindo agora foi A Culpa é das Estrelas. Dramalhão romântico de 12 milhões de dólares de orçamento e mais de 300 milhões de bilheteria. É mais ou menos o que pretende Se Não Fosse Você, que está em cartaz nos cinemas com classificação indicativa 16 anos e duração de 1 hora e 57 minutos. Agora eu falo de um filme brasileiro e de um gênero que quase a gente não vê sendo feito por aqui. É o suspense #Salve Rosa, é esse mesmo nome do filme, #Salve Rosa. A Rosa, do título, é uma adolescente de 13 anos com milhões de inscritos no canal dela no YouTube, que é comandado por uma mãe controladora. Depois que a garota sofre um estranho desmaio, ela começa a investigar o próprio passado, o que vai fazer com que ela descubra verdades terríveis. A estrela desse filme, a Clara Castanho, é uma jovem mulher de 25 anos que aqui interpreta uma menina de 13. E o brilhante trabalho de caracterização, junto com o talento da atriz, faz com que ela esteja convincente nesse papel de 13 anos. E que bom que é assim, porque talvez, como poucas, ela traz um peso que leva o papel para outro nível. Esse peso vem primeiro do fato de ela estar exposta ao público desde muito cedo, não como influencer, mas como atriz mirim. Primeiro ainda como bebê em campanhas publicitárias, depois como atriz, fazendo filmes e novelas desde os 9 anos. Então ela conhece esse lado de fazer sucesso ainda como criança muito bem. E infelizmente ela conhece bem também um outro lado, que é o de ser massacrada criminosamente nas redes sociais, como ela foi em 2022. Tudo começou quando ela foi vítima de uma violência terrível, que eu não vou dizer aqui qual foi, porque a audiência é importante, mas eu não faço qualquer coisa por audiência. Mas as informações estão aí na internet, então se você não sabe do que eu estou falando, é só procurar. E depois dessa violência mais, digamos, física que ela sofreu, vieram muitas outras formas de violência, diferentes formas, em um processo tão doloroso para ela, que é até difícil de imaginar, de se colocar no lugar dela, ainda mais para mim que sou homem. E uma dessas agressões foi o julgamento sempre cruel, brutal e nojento das redes sociais. Então a vivência que essa ainda jovem tem acaba servindo muito ao personagem e ao filme. Destaque também para a sempre ótima Carine Telles,
Carine Telles fazendo a mãe dela. Esse tema, da adultização de crianças está em alta, é um dos principais tópicos de discussão do momento. Não é exatamente disso que trata esse filme, mas é algo próximo o suficiente para merecer a nossa atenção. #Salve Rosa está em cartaz nos cinemas com classificação indicativa 16 anos e duração de 1 hora e 33 minutos. Tchau!